Senhor Jesus, hoje dia 9 de fevereiro de 2025, vamos ler o nosso salmo do dia, o Salmo 77, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos nos tempos passados. De noite chamei a lembrança, o meu cântico meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas fichas correram uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e as tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui fala de um momento em que ele estava triste, em que ele estava abatido. Mas ele clamou ao Senhor. Ele diz, eu levantei a minha voz. Eu levantei a Deus a minha voz. E ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei, e de noite não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Ele estava de tal forma abatido, angustiado, que ele não queria ser consolado. Ele não queria ser aconselhado. Ele só queria buscar refúgio em Deus. Há momentos que a voz dos homens parece que piora a nossa situação. Parece que nos fazem perceber a gravidade da situação, a impossibilidade da situação. Há momentos que devemos apenas nos inclinar a Deus, nos derramar na presença de Deus. Porque o homem vai dizer aquilo que a lógica diz, mas Deus não trabalha com a lógica, Ele é o Deus do impossível. O homem vai dizer quão grave é a tua situação, quão impossível é, vai piorar, vai deixar mais angústia, mais tristeza. Devemos buscar consolo naquele que tem a solução para os nossos problemas, naquele que declarou na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? Naquele que não pode ser impedido, naquele que não pode ser derrotado, naquele que tem poder e domínio sobre todas as coisas. Em Deus, ele percebeu que a sua situação era mesmo só com Deus. E por um tempo ele começou a meditar. A mente dele, o espírito dele estava perturbado, segundo
a palavra de Deus e ele começou a lembrar dos testemunhos do passado. Porque ele era um servo de Deus, ele era um adorador. Esse salmo é um salmo de Asaf. Asaf era um adorador, era servo de Deus, tinha comunhão com Deus, tinha aliança com Deus. Ele conhecia a palavra. Ele leu o que Deus fez em Êxodo, quando libertou o povo do Egito, quando abriu o mar, quando fez maravilhas, ele sabia. E naquele momento ele começou a lembrar e ele começou a questionar a Deus. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Será que Deus vai me rejeitar para sempre? Será que aquele Deus que esteve com Moisés, que esteve com o povo, riba vai me deixar na mão? Rima não vai ouvir o meu clamor? Será que a sua benignidade cessou para sempre? Quantas vezes nós pensamos assim, diante das nossas lutas? Meu Deus, será que o Deus da Bíblia ainda faz maravilhas? Será que o Deus da Bíblia ainda faz prodígios? Rimando, será que aquele Deus que fez tanta coisa, que ressuscitou os mortos, curou os enfermos, libertou os endemoniados, ainda pode fazer na minha vida? Riba, será que ele não mudou? Será que ele é mesmo o Deus? Riba, será que nós oramos a esse Deus? E ele ficou a indagar, ficou a pensar, porque nós temos a tendência de achar que quando estamos a passar por lutas, por tribulações, que Deus é incapaz de fazer na nossa vida, que Deus é incapaz de operar, que Deus tem alguma dificuldade, mas é apenas uma questão de tempo. Rimando, que muitas das vezes nós temos mesmo que passar por certos processos para ganhar maturidade, para ganhar força. Para ganhar força em Deus, então Deus, ele permite. Mas não significa que ele não é capaz de fazer. Não significa que ele está alheio. Se estamos na presença de Deus, se obedecemos a sua voz, a sua palavra, se estamos na santidade confessando os nossos pecados. Porque nós, creio que foi essa manhã ou ontem, foi ontem que nós oramos, que Deus virou as costas, virou o rosto. É por causa do pecado e da iniquidade. Isso sim, afasta Deus. Mas se nós reconhecemos todos os dias as nossas falhas e iniquidades e clamamos pela misericórdia, Deus, ele nos perdoa. Então ele trabalha ao nosso favor. Ele questionou, esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Riba, será que Deus não tem mais misericórdia? Será que Deus não está a ver o meu sofrimento? Lembra-te das tuas obras. Riba, ele lembrou o salmista, porque nesse momento é tanta luta, é tanta tribulação, é tanta vergonha. Nós ficamos sufocados e o diabo rouba a palavra, rouba a semente da palavra. Tudo aquilo que a gente já ouviu começa a desaparecer e nós começamos a esquecer as promessas de Deus, esquecemos a fidelidade de Deus e ficamos cegos por um tempo. Mas o Espírito Santo acendeu a lâmpada do seu espírito, acendeu a lâmpada da sua mente e do seu coração. Riba, e ele lembrou do Deus que faz prodígios e maravilhas. Ele lembrou do Deus que andou com Moisés. Ele lembrou do Deus que abriu o mar vermelho e a sua fé se renovou, se fortaleceu. Ele foi restaurado, Deus o levantou, porque a fé dele foi ativada. Ele orou. Olha o poder da oração. Rimando, ele orou, ele meditou e o Espírito Santo ministrou. Rimando o que ele precisava ouvir.
Arriba, talvez você medite se Deus ainda tem promessa. Ele se questionou, será que Deus ainda tem promessa na minha vida? Riman de reba, será que Deus ainda tem promessa? Será que Deus ainda é comigo? Será que Deus ainda vai tocar na minha vida? E o Espírito Santo respondeu com uma lembrança. Muitas das vezes você diz que você não ouve Deus, que Deus não fala contigo. Deus fala de maneiras diferentes. A lembrança que Deus colocou no coração dele de tudo que Deus já fez, dos milagres, foi Deus a falar com ele, foi o Espírito Santo a falar com ele. O Espírito Santo respondeu, eu ainda faço milagres. Eu ainda estou contigo. Eu ainda tenho promessa na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo.